Beleza, iniciamos então a nossa aula de hoje. Aula de programação para dispositivos móveis. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Legal, tela compartilhada. Então, tem alguns slides, algum material que eu vou mostrar para vocês aqui, algumas estratégias que a gente vai utilizar. Na primeira aula, nós já conversamos, né, sobre a estrutura aqui desse período que a gente vai trabalhar, naquela outra disciplina. Então, tudo aquilo está valendo para essa nossa... Opa, Jusceleno, está chegando. Então, tudo isso está valendo, né, para essa nossa disciplina aqui. E lembrando aqui, né, antes que eu me esqueça, que nós temos aqui um novo integrante aqui da turma, que é o nosso amigo Guilherme. Tá? Para quem não conhecia o Guilherme, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Guilherme. Seja bem-vindo. Essa, Guilherme, é a turma... Você tem duas interpretações. Ou ela é mais animada ou ela é mais agitada. Aí você vai escolher aquela que se encaixa. Mas agora, aquela turminha também era bem animada. Agora, tem uma coisa muito positiva nessa turma. É uma turma também muito integrada. Uma turma muito amiga. A galera... Eles se ajudam bastante. Se ajudam bastante. Né, Bidênio? Bom, gente, então... Ele é o cara, então. O cara da programação. A turma sempre tem. Não, o Halisson ajuda bastante, né, a turma. Mas você pode contar com todos aí, que a galera é gente boa. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui... Vamos começar... Seguinte... Vou começar falando, pessoal, sobre algumas configurações importantes com relação ao Android. Eu havia comentado naquela aula anterior, mas hoje eu vou ter que repetir, porque, de fato, essa é a aula de dispositivos móveis. E nós utilizamos aqui o Android Studio. Por quê? Muito embora nós não programamos utilizando o Android Studio, mas nós utilizamos o emulador do Android Studio. Por isso, ele é tão importante nesse nosso ambiente aqui. E a gente costuma ter alguns problemas, tá? Quando a gente trabalha com o Android Studio. Esse materialzinho que eu estou mostrando para vocês aqui, olha, isso é muito importante, Lucas, olha só, preste atenção, hein? Alisson, isso é muito importante. Olha só. Esse materialzinho aqui foram algumas experiências que nós tivemos aqui no nosso laboratório e que a gente conseguiu contornar. Nós tivemos no período passado. Quer dizer, quando eu chego aqui, eu já venho todo preparado. Então, no meu notebook funciona tudo. Agora, quando chega no ambiente de vocês, vocês podem se deparar com alguns problemas. Então, isso aqui é para vocês guardarem com carinho, referente a algumas configurações para o Android Studio. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem esse material, mas antes disso, eu vou mostrar uma outra coisa, que é a parte da instalação. Então, aqueles que forem fazer em casa a instalação do Android Studio, eu preparei essa apresentação aqui, ó. Instalação do Android Studio e execução de projeto React Native, tá? Então, aqui está o link para vocês fazerem a instalação dele. E, agora, pode ser que lá no seu ambiente, na sua casa, no seu computador, talvez você tenha que instalar uma versão anterior, tá? Então, você vai ter que procurar uma instalação que seja mais adequada para o seu equipamento. Tá? Então, quando você entra no link, ele te mostra aqui algumas opções. É um software multiplataforma, bem interessante, o Android Studio, muito legal. Então, aqui eu mostrei passo a passo, inclusive, de uma instalação que eu fiz do zero, tá? Todos os passos, todas as etapas, eu vou mostrando aqui o passo a passo que eu desenvolvi. Instalei no formato padrão, segui em frente, você vai escolher uma pasta. O Android Studio, ele trabalha com base no Java, né?
Você precisa ter um ambiente Java instalado. E aí, daqui a pouquinho, eu vou fazer um comentário com relação a essa questão do Java, que inclusive o Halisson me chamou a atenção. Viu, Halisson? Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso, tá? O fato é que ele precisa do ambiente Java, você tem que ter um ambiente Java instalado. Vou fazer esse comentário depois. Vamos considerar que o nosso Java 8, digamos, esteja instalado para essa nossa configuração. A gente já pode comentar isso, né, Halisson? Se você for instalar hoje a versão do React Native, ele vai te exigir o Java 11. E aí a gente vai ter alguns problemas, porque todo esse meu projeto ele foi homologado para o Java 8. Então, é razoável que a gente trabalhe com Java 8, uma vez que o projeto não vai mudar. Né? Não vai mudar. É apenas uma... É aquela história, né, gente? Os softwares eles vão evoluindo e começam a exigir que você troque, né? Que você atualize. Tá? Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês depois uma estratégia que a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou prosseguir com a instalação, tal. Ele vai avançando, tal. Você cria lá o seu ambiente para ele. Essa parte aqui, que é a parte mais importante, é a que mais... Aliás, é a parte que nos interessa, que é a parte do AVD, Manager. Então, esse aqui é o momento em que a gente vai criar um celular virtual, que é o nosso emulador de celular. É para isso que a gente usa o Android Studio, só para isso, não é nada. A gente não usa, a gente não programa dentro do Android Studio. Vocês, quando instalarem o Android Studio, vai ser simplesmente para poder executá-lo, cria qualquer projeto, e aí vocês vão chamar esse AVD aqui, ó. Aqui a gente está no momento da instalação, tá? A gente vai chegar lá. Então, acompanhe comigo aí, ó. Aqui é o momento em que você vai criar um dispositivo virtual, tá? Que é um celular virtual. Aí você vai escolher qual é o celular que você quer utilizar. Eu recomendo esse Nexus 5, que ele funciona muito bem. Para a minha aplicação, ele vai funcionar muito bem, mas vocês podem usar um outro, porque isso aqui você pode instalar, desinstalar, configurar. E, inclusive, ele consome uma memória considerável, tá? No emulador, é coisa assim de 11 GB, 13 GB, coisa... Ele consome boa parte do seu HD. Tá? Estou falando do HD. Não. Estou falando do HD. Não, do seu disco. Qual a diferença entre o ambiente 8 e o 11 mais atual? Gente, pessoal, vamos concentrar aqui rapidinho. Vamos lá. Desculpe. Vou tomar um pouquinho de água aqui. O Guilherme está me perguntando uma coisa aqui, pessoal, que é o seguinte. Vamos lá, gente. O Guilherme está me perguntando aqui o seguinte. Se tem muita diferença entre o Java na versão 8 e na versão 11? Até a versão 8, vamos dizer assim, era um Java. A partir do 8 é que houve uma mudança assim grandiosa dentro do Java. Tá? A versão 8 foi aquela versão assim chave para o Java. A partir da versão 8, você já não tem tanta diferença. É claro, algumas classes novas foram criadas, né? Alguns recursos novos. Mas tudo aquilo que você precisava de usar no Java, a versão 8 te atende assim perfeitamente. Tá? Então, não há uma necessidade de você trabalhar com 11. Se você precisar, seja na sua vida profissional e tal, ou se você quiser ampliar o seu estudo, tudo bem, você pode até utilizar um 11. Agora, o meu receio é que pode comprometer o nosso projeto, porque o nosso projeto foi todo feito com base no 8. Então, de repente, alguma coisa pode não funcionar, e aí você vai ficar meio frustrado, porque aí eu não vou poder te dar um suporte, entendeu? Então você já está no caminho. Tá? Só saber que você falou que ele poderia chegar no momento e pedir uma atualização para o 11. Né?
É o que normalmente acontece, né? Acontece. À medida que você vai... Igual é o caso que o Halisson comentou. O React Native hoje, que a gente vai conhecer aqui, se você instalar, se você for utilizar a versão atual dele, ele já vai te exigir o Java Once. Tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Concentrem-se aí nesse slide que eu estou mostrando aí, essa parte do emulador, que é o dispositivo virtual que vocês vão instalar. É como se fosse um celular mesmo, tá? Só que no computador. Você não vai utilizar o dispositivo. Opa! Você não vai utilizar o dispositivo. Você vai utilizar o dispositivo, não o dispositivo real, mas o dispositivo virtual, tá? Bom, aí você vai configurar, aí ele vai fazer um download do emulador e tal, aí você vai avançando, vai avançando, vai avançando, uma vez que ele vai estar configurado na sua máquina. Então, quando você executar o Android Studio, ô Fernando, esse é o panorama, esse é o visual que você vai ter. E aí, quando você clicar, olha, observem bem, aqui em cima, nesse painel aqui do Android Studio, aqui em cima você tem um atalhozinho para o emulador, tá vendo? Esse celularzinho que tem aqui em cima. Quando você clica nele, ele abre essa janela. E quando ele abre essa janela, você clica nesse botãozinho aqui, ações aqui, ó, ele vai e dispara esse celularzinho aí, ó. Então, esse celularzinho é como se fosse o seu. Então, quando você executa uma aplicação, usando o React Native, que eu vou explicar para vocês, ele já vai executar nesse celularzinho virtual aí que vocês têm. Tá? Uma vez que você criou a sua aplicação e tal, aí você pode exportar essa aplicação para o seu dispositivo, de fato, celular. Tá bom? Aí tem todo um processo que a gente vai comentar sobre isso. Muito bem. Então, aí, alguns detalhes com relação à configuração no Windows. Esse curso aqui nosso, ele é voltado para o ambiente Windows, né? Ele é multiplataforma, tudo que a gente faz aqui é multiplataforma, você pode trabalhar com outros ambientes, agora, é claro que existe uma especificidade. Cada sistema operacional tem a sua característica, né? Nada que seja tão complexo também, né? Nada que o Google não resolva para você encontrar a solução de uma configuração adequada. Segue mais ou menos essa linha que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vem, altera suas variáveis de ambiente do sistema, você vem aqui, ó, nesse botãozinho, variáveis de ambiente, do sistema esse aqui embaixo, que vale para todo o seu sistema, não só para um usuário específico, que é essa parte de cima aqui. E aí você começa, você cria uma variável de ambiente chamada Android Studio, você indica para ele qual que é a pasta em que vai estar instalado o seu SDK, que é a versão que necessita ser, digamos assim, instalada, né, dentro do ambiente. Eu, no meu caso aqui, criei dentro de uma pasta de usuário minha, defini essa variável, aí criei uma variável aqui, ó, Android SDK root, criei essa outra variável. Pronto, está criada nossa variável. É aqui os passos, né, para a gente poder criar esse ambiente. Executando o projeto. Pá, executei o projeto, ele vai abrir, como eu falei com você, essa janela aqui, ó, que apresenta o nosso dispositivo virtual, que foi criado. Foi aqui que eu disse para você, tá vendo, Lucas? Olha, quase 9 GB, quase 10 GB, tá vendo? Observe aí, ó, quase 10 GB de disco, tá? De hard disk, tá? Que susto que eu tomei. Não, não. E pronto, tá aí, o celularzinho tá aí. Gente, a gente só precisa do Android Studio para isso. Você vai executá-lo, executou o emulador, esquece o Android Studio. Vamos lá para o VS Code, vamos codar lá com os nossos códigos React Native e tudo que você fizer vai aparecer nesse celularzinho aí. É assim que vai funcionar, tá? Aí, aqui eu já estou mostrando para vocês na prática, tá? Como é que isso funciona. Vamos lá, acompanha comigo, tá? Fiquem ligadinhos aí no nosso Google Meet aí, ó. E aqui, ó, esse code ponto, eu estou abrindo um projeto, tá? Do tipo React Native. Aí aqui embaixo, observem que um projeto já pronto, né, já construído, eu simplesmente executei esse yarn, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também, tá? O que é esse yarn e o que é esse comando que eu estou executando aqui embaixo. React Native Android. Quando eu executo isso aqui na linha de comando,
que acontece? Ele dispara o React Native. E aí, o processo dá início à execução do projeto. E aí, ó, aquele celularzinho que vocês viram naquela hora, lá no Android Studio, quando você executa o seu projeto aqui, ó, no VS Code, ele já aparece. Esse projetinho aqui é um projeto inicial que eu criei só para te dar boas-vindas. Tá? Então, ele exibe aqui essa saidinha aqui, ó. Bem-vindo ao React Native, galera da FiTech. Tudo bem? É isso. Nós só precisamos do Android Studio para isso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? E isso é importante. Eu estava ontem, naquela nossa aula de ontem, eu estava conversando, até o Halisson comentou sobre o Expo, né? A diferença é que aqui a gente trabalha de forma nativa. Tudo que a gente codifica, pessoal, ele vai jogar nesse celularzinho aqui, sem nenhum tipo de restrição. Tudo que você codificar lá na linguagem vai aparecer nesse celularzinho aqui. Você faz um formulário, você renderiza da forma que você quiser, vai aparecer aqui. Tá? Pronto. Aqui, eu vou encaminhar essa apresentação para vocês, tá? E se vocês quiserem, são desafiados a fazer essa instalação lá no ambiente de vocês. Tá? Esse projetinho inicial, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas eu também vou compartilhar com vocês, para que vocês já possam testar o seu ambiente, para vê-lo funcionando. Tá? Muito bem, então essa foi a primeira parte. Agora sim, agora eu vou entrar nessas configurações, para dizer para vocês que em alguns ambientes, alguns alunos tiveram um problema. E aí, qual foi a solução? Eu procurei descrever aqui passo a passo o que aconteceu. Olha, ao tentar executar o projeto React Native com o emulador, nós tivemos alguns problemas. E para recorrê-los, o que a gente fez? Olha, a gente entrou aqui nessa parte de configurações do Android Studio, onde está esse SDK Tools. Você clica nesse ambientezinho aqui, ó. Essa aqui é a parte de propriedades, né, do projeto. Nesse SDK Tools, aí a gente teve que marcar essas opções aqui, ó. Essa parte de build, tá? Tivemos que marcar essas opções. Deixamos aqui, ó, esse 24.0, esse número aqui que a gente criou, né? Para essa configuração do SDK. O que mais que a gente fez? Porque isso aqui, deixa eu voltar aqui no início, olha. Quando você clica nesse SDK Tool, você tem esse Android SDK Build. Se você rolar, tá vendo? Tem uma barrinha de rolar. Mas esses números são o quê? Então, isso são configurações do Android Studio, são versões que ele disponibiliza para você. Porque, de repente, o que acontece? A sua máquina, o seu ambiente, ele não se adaptou à configuração inicial que você fez. Aí você começa a mudar essas opções. Foi o que a gente fez. Não sou especialista no Android Studio, mas a gente fez e funcionou. Claro que a gente pesquisou no Google. Claro que a gente pesquisou no Google, né? E ele mostrou problemas que outros já tiveram e nos deu essas sugestões. Olha, marca essas configurações aqui que deve funcionar. E a gente foi e funcionou. Entendeu? Eu não sei te explicar, Sara, entendeu? Essas funcionalidades do Android Studio. Tá? Porque cada nome tem de a versão do Android. A 31 é Android 12. Isso, exatamente isso. 11, Isso. Aí também tem que você estar batendo com a configuração do serviço React Native. Porque na hora de você rodar a versão que tiver baixada, ele vai encontrar aí daí. Exatamente. Exatamente. Vários baixados. E aí, o que nós fizemos? Foi na base da tentativa e erro, até que a gente encontrou uma solução que foi possível executar no nosso laboratório. Tá certo? Agora, olha só. Observa essa tela, fica de olho na telinha aí, ó. Tá vendo que tem uma barrinha de rolamento aqui do lado? Se você deixar rolar essa barrinha aqui, ó, aí tem outras configurações que a gente precisou fazer também, ó. Ó, aqui em cima foi o Android SDK Build. Foi a build que a gente utilizou. Aqui embaixo já foi esse NDK. A gente teve que marcar esse 24 aqui. Aqui foi o Android SDK. A gente marcou essa primeira opção. A gente foi descendo a barrinha de rolamento, ó. Tá vendo? A gente foi marcando essas opções. Esse CMake, né? Parte de emulador e tal que ele usou. Outras configurações que nós fizemos e até que a gente conseguiu finalmente rodar. Inclusive,
para mostrar que eu sou um cara autêntico, estou mostrando, inclusive, de onde que eu peguei isso aí, tá? Esse link aqui do Stack Overflow, tá? Eu peguei. Quem nunca ouviu falar do Stack Overflow, né? Todo desenvolvedor conhece, de fato, esse sitezinho aqui. Tá? Tudo que você tem problema, esse cara aqui é o melhor, você encontrar uma solução. E aí a gente pesquisou e achamos essas configurações. Tá certo? Beleza, tá aqui a dica, isso aqui também vai ser compartilhado com vocês. E se algum de vocês descobrir alguma coisa nova, passa para mim. Vai fazer parte do meu acervo aqui para compartilhar com as futuras turmas, tá? Muito bem, vamos continuar. Então, agora vamos falar, deixa eu ver aqui, falei da instalação, vamos falar dos conceitos, vamos falar sobre os conceitos do Android. E aqui a gente vai entrar numa seara que eu já tinha comentado, né? Ontem, e hoje eu vou dar uma repassada. Então, vamos lá. React Native. Aliás, antes de entrar nesse React Native aqui, eu vou passar uma outra coisa para vocês. Vamos dar um timezinho aqui primeiro. Deixa eu aqui entrar no meu Chrome. Está aqui no Chrome. Olha só. Eu vou passar para vocês essa playlist aqui, gente. Ó, essa playlist. Já estou passando de uma vez, antes que eu me esqueça. Deixa eu chamar aqui o meu WhatsApp Web, rapidinho. Deixa eu chamar o WhatsApp Web aqui. Já vou chamar aqui o Fernando. Aqui, ó, já vai entrar Fernando aqui. Fernando, olha aqui, ó. Já passei para você, tá? Tá lá, já compartilha com a galera aí, por favor. Vamos lá, gente. Prestem muita atenção nesse recadinho que eu vou dar para vocês aqui agora. O que acontece, pessoal? Muita atenção aqui agora, tá, gente? Olha só. A tecnologia que nós apresentamos no curso é React. Como eu comentei com vocês, o React tem alguns concorrentes. Só coisa boa. React.js, você tem o Vue.js, você tem o Angular, que são outras tecnologias que fazem tudo isso que a gente vai mostrar para vocês aqui, que promovem esse ambiente em que você consegue utilizar JavaScript como uma linguagem padrão e consegue trabalhar tanto em programação back-end, no seu ambiente de criação de APIs, como a gente está vendo na nossa disciplina de cliente-servidor, como aplicações para web. Então, a gente usa Node para poder criar as APIs, cuja linguagem JavaScript. Nós utilizamos para ambiente web o React.js, utilizando também a JavaScript, e a gente utiliza nessa disciplina o React Native, também com a linguagem JavaScript. Então, a gente consegue utilizar uma única linguagem trabalhando com todas essas tecnologias. Eu digo para vocês que é altamente recomendável, porque se vocês, como eu comentei ontem, assim, a nível de mercado, é uma das tecnologias assim que oferecem muitas oportunidades de vaga, né, em termos de emprego. É uma coisa que está crescendo a cada dia. Basta vocês verem os cursos online que aparecem a cada instante aí no YouTube, né? Vocês podem, inclusive, cursos vendidos, inclusive, né, mostrando tudo isso. Então, existe assim uma comunidade muito grande por trás. Acabei de mostrar para vocês aqui, né, que eu tive um problema e a comunidade resolveu meu problema. Pesquisei e achei uma solução. Então, e assim a gente vai desenvolvendo. Muito bem, então, para a gente poder dar um pontapé inicial na parte conceitual do React, que vai valer tanto para a parte do React JS quanto para o React Native, eu estou apresentando para vocês uma playlist minha em que eu apresento os conceitos do React e algumas aplicações, uma aplicaçãozinha que eu criei, mostrando os conceitos do React, que a gente vai repetir tudo isso, esses conceitos também durante as nossas aulas, mas tem coisas que eu vou mostrar de uma forma assim um pouquinho mais avançada,
que seria muito interessante vocês conhecerem tudo que roda por baixo dos panos, tá? E todas essas aulinhas que eu tenho aqui, ó, algumas aulas até bem extensas, tá vendo? Algumas de 1 hora e tal, em que eu codifico algumas coisas, e é muito interessante, muito importante, aliás, que vocês reservem aí um momento aí de vocês para poderem estar estudando. Se planejem para poder estar estudando esses conceitos aqui, tá? Tudo bem? Então, já passei aí a playlist para o Fernando, tá, Fernando? E aí, a galera, altamente recomendável, tá, pessoal? Esses materiais aí. Bom? Muito bem, então agora a gente vai, sim, falar um pouquinho sobre os conceitos do React. Nós vamos falar também muitos desses conceitos aqui na nossa aula de React para Web, que são nas nossas aulas de cliente-servidor. Tá? E a gente vai, inclusive, mostrar com mais detalhes e tudo mais. Então, está aqui, ó, nosso ambiente, React Native, é uma versão React para desenvolvimento mobile, para celular. Ele é multiplataforma, roda em qualquer ambiente, e a gente pode manipular essas plataformas que a gente tem. Tá? A gente pode trabalhar com interface nativa ou híbrida. Aí a minha proposta é que a gente trabalhe, o nosso desenvolvimento aqui vai ser um desenvolvimento assim nativo, a gente vai trabalhar mesmo com a parte do JavaScript, a gente vai trabalhar de forma nativa. Eu vou mostrar uma outra alternativa daqui a pouco, na sequência dessa apresentação. Tá? Agora, a ideia dessa aplicação é a seguinte: você vai desenvolver usando a linguagem JavaScript, que, aliás, eu já compartilhei com vocês, não foi, Fernando, ontem, uma playlist de JavaScript? Um cursinho de fundamentos? Passei para vocês, não passei? Ontem? Passei, né? Passei, né? Então, é muito importante vocês também assistirem aquelas aulas, porque eu não dei aula no período anterior, mostrando essa parte para vocês. Então, eu gostaria que vocês dessem uma estudada, tá? Depois, o Guilherme, você pega com... Você está entrando no grupo agora, depois o Fernando repassa para você. São alguns vídeos também que eu fiz, mostrando os fundamentos do JavaScript. E o JavaScript vai ser padrão para a gente. Então, por exemplo, imagina que você aprendeu programação aqui, a parte de fundamentos com C++. Vamos colocar assim, tá? Você aprendeu com C. Tá? Ou você aprendeu com Java. Ou você aprendeu com alguma outra coisa, alguma linguagem. Você tem que aprender como é que você faz isso, como é que você declara uma variável, como é que você declara um vetor, tá? Utilizando o JavaScript. E essa playlist ela é fundamental para isso, precisa aprenderem isso. Tá? Então, a nossa linguagem padrão é o JavaScript. E aí, o que acontece? A gente tem um carinha chamado Metro Bundle, que é o responsável em fazer com que esse nosso código JavaScript ele seja entendido por esses dispositivos. Ou seja, esse bundle ele faz uma ponte com esses nossos dispositivos, seja ele Android, seja ele iOS. Então, quando eu disse para vocês aqui no início de que a gente não vai programar utilizando o Android Studio, porque se a gente utilizasse a programação no Android Studio, seria só para Android. Concordam? Só que a gente está trabalhando aqui com uma tecnologia que vai gerar um código final para ser executado tanto no Android quanto no iOS. Então, assim, em termos práticos, o que acontece? Você programa em JavaScript e aí você submete num processo de transpilação, que seria mais ou menos uma compilação, tá, pessoal? Que estão acostumados com a ideia de compilação. Você pega um código-fonte, ele gera um código-objeto, não é isso? Transforma em linguagem de máquina, isso não foi isso que vocês aprenderam nos períodos anteriores? Isso.
Só que aqui o conceito é de transpilação. Tá? Por quê? Porque aqui ele gera um formato em que, para o Android, o Java vai pegar esse seu código e vai compilar. É por isso que o Java é importante. Porque quem, na verdade, vai gerar o aplicativo, o app lá para o seu dispositivo Android, por exemplo, fala um dispositivo Android aí, pessoal. Vocês já falaram comigo ontem, mas já esqueci. Falam para mim aí. Não, mas fala um específico. Galaxy. O Galaxy S7, né? Galaxy. O Galaxy S7, tá bom? Galaxy S7. Você tem um Galaxy S7. Lembram que a gente... Agora há pouco eu mostrei para você lá no Android Studio, a gente criando aquele dispositivo virtual, lembra? O celularzinho? Ali é que você diz o dispositivo Nexus, né? Que você quer utilizar. Certo? O seu emulador vai funcionar. Só que, na verdade, ele tem que funcionar para qualquer celular. Você vai testar lá naquele celularzinho do emulador, mas tem que funcionar para qualquer um. Né? Essa é a ideia. Tá? Bom, mas o importante aqui, e o foco aqui, é vocês entenderem essa arquitetura tecnológica, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu código JavaScript que você vai escrever, viu, Fernando? Utilizando a linguagem JavaScript que você vai aprender, que você vai desenvolver, e não vai se preocupar com o que o Java vai fazer. Tá? E ele vai gerar lá no final a saída para o seu dispositivo que você estiver emulando. Tá? Se nós tivéssemos aqui um laboratório com um ambiente Apple, né, um ambiente iOS montado, a gente poderia até trabalhar também utilizando o iOS, que seriam os iPhones, né? A gente poderia. Como nós não temos isso aqui, então a gente vai trabalhar com Android Studio. Agora, se amanhã ou depois o Fernando desenvolver um app, ele quer comercializar esse app, só que esse app ele não vai oferecer só para quem tem Android, né? Você tem que oferecer para quem tem iOS também. Você tem que botar na loja lá do Google, né? Que é o Play Store, e você tem que colocar também na Apple Store. Mas aí, gente, vem a pergunta, Cleoma, que não quer calar. Abdênico, a pergunta que não quer calar. O mesmo aplicativo que você vai mandar para a loja do Google? Play Store. Do Play Store. Vai ser a mesma que você vai mandar para o Apple Store? Claro que não. Claro que não. Vai funcionar. São coisas diferentes. São fabricantes diferentes, né? Tecnologias diferentes. Só que o nosso querido React Native vai gerar para você nas duas plataformas. Sem problema. Claro que, cá entre nós, né? Talvez a sua aplicação necessite um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali e tal. Se precisar publicar na Apple, também. Só na nuvem, isso seria melhor Swift, né? A linguagem. Você pega um iPhone, macOS. É linguagem própria. A gente tem uma série de alternativas. O fato é que, se a gente tivesse um macOS aqui, né, uma máquina, um computador com um sistema operacional Mac, a gente poderia trabalhar nessa semente. Como a gente não tem, a gente vai trabalhar só no Android Studio. Tá ok? Agora, vai servir como desafio para vocês, de repente, levar para esse outro ambiente. Tá ok? Eu, particularmente, não tenho um macOS, então não tem nem como oferecer isso para vocês, né? Aqui a gente não tem também. Aí, ó. Já tem um voluntário. Já temos um voluntário aí que pode... Que aceitou o desafio, né? Pode trazer para a gente. Muito bem-vindo. É porque no Windows a gente tem uma Android Studio. Sabe o que a gente pode fazer, Halisson? Sabe o que a gente pode fazer? Eu apresentei aqui, nessa apresentação inicial, uma aplicaçãozinha
para a gente poder gerar no Android Studio. Essa mesma aplicaçãozinha poderia a gente gerar no macOS. Podemos fazer isso. Tá? Então, o nosso desafio está lançado. Tranquilo. Tá bom? Ok, então. Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente tem aí não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas isso aqui é mais ou menos um código de como é que a gente trabalha com esses componentes, como é que diferencia um pouco, né, dessa linguagem que a gente vai utilizar utilizando o React Native. Tá? Aqui uma funçãozinha, o button, né, que a gente fez e tal, e a gente define toda a estilização desse componente. O conceito aqui vai ser sempre o mesmo. Nos ambientes que a gente for utilizar, seja para web ou seja no mobile, os conceitos são sempre os mesmos. Tá? A gente vai trabalhar tudo com base em componentes. A gente cria um componente, por exemplo, Fernando, você criou lá um botão. Você vai pegar e estilizar aquele botão. A estilização que você vai utilizar é usando CSS, só que você vai ter que se adequar ao nosso ambiente. Seja ele para mobile, seja ele para web. Tá? Aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o Expo, que o Halisson, inclusive, comentou ontem, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E o que é o Expo? Vamos usar o Expo? Vamos lá. SDK com um conjunto de funcionalidades prontas para usar. Então, é mais ou menos um software que ele já traz tudo embutido, facilitando a nossa vida. Então, ele já tem todas as configurações para câmera, para vídeo, para integrações. Você não precisa configurar um emulador, igual nós fizemos aqui para o Android Studio, que já traz isso pronto. Agora, por que a gente não vai utilizar aqui no nosso... Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui, Halisson. Isso aqui foi construído em 2020, 2019, essas minhas transparências. Aquilo que eu falo, o software, nós já estamos em 2022. Então, o Expo lá atrás, ele era um Expo. Hoje o Expo já é outro Expo. Como a gente falou, Guilherme, o software evolui. Então, ele melhorou, não tem dúvida disso. Tá? Mas, na época, ele tinha uma limitação para código nativo, que é aquilo que a gente vai fazer, de fato tinha. Várias bibliotecas não tinham suporte, que a gente utiliza lá no nativo, não tinha suporte para ele. O Expo liberou o seu conjunto de ferramentas prontas para serem utilizadas com projetos que não utilizam o Expo. Então, a gente tem aí uma alternativa que é o Expo. Podemos até pensar durante esse nosso percurso aí, a gente fazer alguma coisa envolvendo o Expo. Não tem nada, não é nada de outro mundo, né? Até porque nós temos um voluntário aí que vai nos ajudar também, né? Então, até fazer, porque o computador que começar a agarrar, a gente pode pensar em boa. Ok, então, essa foi uma apresentaçãozinha assim, mais conceitual do Expo, do React Native que a gente vai utilizar. Então, agora, a gente vai partir aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. Agora sim, a hora já vai começar aqui e o formato das nossas próximas aulas vão seguir esse padrão aqui, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Começando aqui, ambiente de desenvolvimento. Tá? Eu vou fazer assim, uma leitura muito rápida nesse nosso material aqui, tá? Para a gente poder... A gente conclui a nossa aula de hoje com essa parte aqui. Então, o primeiro passo para a gente criar um ambiente de desenvolvimento do React Native é a configuração do nosso ambiente, principalmente a configuração do emulador. Lembrando que depois eu vou compartilhar isso aqui para vocês, tá, pessoal? Lá no nosso Classroom, tá? Para testarmos as nossas aplicações em dispositivos reais, a gente vai precisar de utilizar, no caso aqui, o nosso emulador. Existe uma alternativa que eu vou mostrar para vocês. Felizmente, no Windows e no Linux ainda não é possível configurar um emulador, como no iOS a gente tem. Alguém, eu acho que já comentou aí, né? A gente poderia fazer. Tá? Só que o nosso foco aqui vai ser todo Android. Então, para a gente ter um ambiente de desenvolvimento do Android, a gente vai instalar o SDK.
do mesmo com ferramentas adicionais para executarmos o nosso app em um emulador. Da mesma forma, a fim desse guia, você pode também utilizar um dispositivo físico para isso. Então, uma outra alternativa, gente, prestem muita atenção nisso, é, por exemplo, você pegar, se você tiver um Android, você pegar esse Android e conectar via USB. Tá? Você consegue também fazer com que ele execute aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado, que eu vou compartilhar com vocês, mostrando isso, como é que isso funciona. Tá? Então, lá no ambiente Windows, eu utilizo o Chocolate, e eu recomendo que vocês utilizem também o Chocolate, para vocês instalarem tudo aquilo que a gente vai precisar com relação à estrutura. Então, aqui eu mostro como é que é feito. Eu tenho outro tutorial que eu montei lá no Word, tá, pessoal? Que tem todo um passo a passozinho para vocês seguirem, que eu vou também compartilhar com vocês, para vocês fazerem essa instalação aqui, tá? Beleza. Então, quando você vai instalar, tem alguns passos aqui, alguns passos de segurança do Windows que ele pede, e você tem que executar esse comando aqui. Lá no meu tutorialzinho no Word, esse comando aqui está lá simples, para você fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, para você poder executar no prompt, tá? Então, você entra aqui, ó, no Windows PowerShell, e você vai executar esse comandinho aqui, e ele vai te dar algum tipo de resposta, aí você vai executar esse get execute policy, a parte de segurança, para a partir daí você seguir com as outras instalações. Bom, passando por todos esses passos aqui, não vou ficar falando de detalhe, porque isso aqui é mais uma receitinha de bolo, tá? Que vocês vão ter que seguir. Executando isso aqui, ele vai finalmente executar o Chocolate. Quando você executa o Chocolate, quando você instala, quando lá no PowerShell você coloca choco-v, ele vai te mostrar a versão que ele instalou. Tá? Seguindo esse passo a passo aqui. Para configurar o ambiente Android no Windows, nós vamos precisar instalar 4 dependências. Node, ele utiliza o Python, tá, pessoal? O JDK e o SDK do Android. Beleza. Tudo isso ele faz de forma automática. Não precisem vocês se preocupar. Tá? A gente precisa, sim, instalar o Node. O Node é pré-requisito para a gente poder trabalhar com esse ambiente. E o Node, inclusive, que é o que a gente está na nossa disciplina, que a gente vai aprender na nossa disciplina de segunda-feira, que é a parte cliente-servidor. Beleza, então, a gente vem aqui, ó, se a gente for acessar o site, a gente vai encontrar lá a versão LTS, que essa aqui já está desatualizada, que é a versão estável, né? A última é 16, né, que está lá, né? Beleza. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui de interessante é o seguinte, que lá no meu tutorialzinho também, que é mais compacto que esse, você pode instalar o Node, olha só, pessoal, utilizando o Chocolate. Por isso que o Chocolate é legal. Inclusive, você pode indicar qual a versão que você quer. Ou, por exemplo, se eu quisesse instalar hoje essa versão 12.16.3, seria só fazer esse comando aqui, ó. Ele executa o Node. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir o meu CMD aqui, o prompt do DOS, só para mostrar para vocês aqui, ó, choco-v, eu tenho aqui a minha versão, tá? Então, nesse caso aqui, eu instalei o Node nessa minha versão aqui. Agora, se eu digitar o Node-V, Node-V, essa é a minha versão da minha máquina, tá? Da minha máquina atual, 16.14.0. Não sei se essa ainda é a versão mais atual. É essa a versão da minha máquina. Tá? Então, esse comando Node-V, você consegue verificar a versão do Node que ele instalou. Tá? Legal. Aí depois a gente faz esse comandinho aqui, choco install -y python 2 jdk8. Aqui a instalação do nosso JDK. No caso, é o Java 8, tá? Que eu utilizo.
Se você tiver o JDK instalado em sua máquina, certifique-se que seja a versão 8, que é a versão que está homologada para a gente, tá? Agora, com as dependências instaladas, a gente instala o CLI. Aí, Fernando, quero te chamar a atenção para uma coisa que é importante. Quando eu falei de uma alternativa Expo, a alternativa que a gente utiliza para programação nativa é essa conhecida como CLI, ou CLI, que é o Command Line Interface, tá? Que é código mesmo na unha, tá? Que a gente vai utilizar. O Expo traz algumas funcionalidades. Então, a gente utiliza o CLI do React Native, que vai nos ajudar para a criação e teste de novos projetos. Tá? Bom, agora vamos falar de gerenciador de dependências. Eu comentei um pouquinho isso com vocês na aula de cliente-servidor e vou repetir aqui. Olha, quando a gente instala o Node, automaticamente ele instala o NPM. Então, por exemplo, aqui, ó, estou na minha máquina, tá? NPM-V. Vai mostrar que eu tenho já o NPM instalado. Eu recomendo a utilização do yarn. Para quem não teve naquela aula anterior, o NPM e o yarn são gerenciadores de pacotes ou gerenciadores de dependências. Vamos voltar um pouquinho do período anterior, quando a gente mostrou o Java, eu comentei isso com vocês. A gente utilizava um gerenciador de dependências em Java. Vocês se lembram do nome dele? Fala aí, Alisson. Qual é o nome do gerenciador de dependências que a gente utilizava? Era o Maven. Maven. Lembra, Fernando? Que quando a gente começou a construir o nosso projeto, a gente sempre ia lá no Eclipse e a gente mandava atualizar o Maven. Update Maven Project, lembra? Por quê? Porque dentro daquele arquivo POM XML, a gente colocava os projetos em que o nosso projeto era dependente. Por exemplo, validação. A gente utilizava o Hibernate, né, para poder fazer, né, o Hibernate Validator, né, que era um projeto de terceiro que a gente utilizava. Quer dizer, é uma dependência que o nosso projeto passou a ter. Estão acompanhando, pessoal? Nosso projeto precisava daquele projeto. E quem é que trazia para dentro do nosso projeto aquele projeto de terceiro? Era o Maven. Ele incorporava o nosso projeto. Tudo bem? O cara que vai fazer isso aqui não vai ser o Maven, vai ser o NPM ou o Yarn. Certo? Por exemplo, a gente vai precisar de utilizar o Express. O Express, lembra do Tomcat? Que a gente utilizava lá naquela aplicação Java para web? Lembra, Kátia? Do Tomcat? Lembra do Tomcat que a gente executava lá no navegador? O Tomcat, o servidorzinho que ficava embaixo, rodando? Era o nosso servidor web. Aqui a gente vai utilizar para poder testar as nossas aplicações o Express. O Express passa a ser uma dependência do meu projeto. E aí eu vou precisar do quê? Vou precisar desse cara, que é o Yarn ou o NPM, para fazer o quê? Para poder instalar no meu projeto o Express. A gente vai ver isso na prática, tá? Mas na teoria aqui, essa aula está gravada, vai ficar gravada para vocês lá na frente poderem voltar aqui. Não, se tiver pago, dois. Boa, Guilherme. Bom, gente, então, resumindo aqui, o NPM e o Yarn são gerenciadores de pacotes, gerenciadores de dependências. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão comigo aqui? Tá legal? Beleza. Então, aqui, olha, tem um exemplo. Olha, eu estou mandando instalar o React Native ou React Native CLI. Eu vou precisar dessa biblioteca para poder rodar as aplicações no React Native, tá? Então, o que eu faço? Eu uso o npm, depois install e coloco o nome da biblioteca. Ele vai fazer a instalação. Tudo bem? Bom, se tudo der certo,
eu executo aquele comandinho ali, ó, React Native Version, e ele vai mostrar para a gente a nossa versão. Halisson me perguntou, vamos responder, né, Halisson? Qual a versão que a gente utiliza? Vê aqui, ó. React Native 2.0.1. Tá falando da versão mesmo, React Native. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Essa é a versão do CLI, tá? 2.0.1, tá? Eu não utilizo mais o CLI também. Eu utilizo mais o MPX, é sal direto. Beleza. E o CLI, eles estão tirando um método já, por causa da nova versão. Ah, eles estão dando muita coisa. Tudo por conta do JDK novo. Não, por conta da nova arquitetura do React Native. Então, aquele quadrozinho em cima da arquitetura já mudou. Já não é mais o JavaScript, o bundle. não é essa ordem agora que vai. Agora já entrou o JSI, entrou por causa do CMake, que você comentou também isso também. Sim. Muita coisa aí mudou. Então, Muitas novidades. muitas novidades. É por isso que também precisa do JDK agora. Isso aí. Então, vamos continuar aqui, pessoal? Estão comigo aqui? Cleoma, está comigo aqui? Então, vamos lá. Mas essa falta que eu não falo clique. Eu nem clique. Estou mais 20 vezes. Mas você fala, como é que eu falo? Esse CLI. Vocês americanos, professor. Legal, legal. Falei com vocês vão aprender inglês comigo na marra, né? Beleza. Bom, então, vamos lá, gente. Depois disso instalado, seguindo esse passo aqui, né? Tem que instalar o Android Studio e tal. Criar o AVD, que é o emulador, que é aquilo que eu já falei também com vocês. Em seguida, vem as configurações do Windows, a configuração do SDK, do Android no Windows. E aí que a gente vai criar aquela variável de ambiente lá no painel de controle do Windows, que é o Android Home, que eu também já comentei com vocês. Aqui eu mostro como criar essas variáveis de ambiente. Tá? Coisa que eu já mostrei lá no outro. Aqui a gente instalando, de fato, o PF. Gente, quem não está muito acostumado com esse ambiente de administração do Windows, né? Você cria suas variáveis de ambiente para que, quando você executa alguma coisa no Windows, ele consiga localizar o aplicativo. Ele sabe que naquela pasta que você definiu, ele vai achar o aplicativo, tá, que você quer. É por isso que a gente define nessa variável path, que indica os caminhos que o sistema operacional tem que percorrer quando você executa algum comando. Eu executo algum comando lá no prompt. Quando eu dou Enter, eu posso não estar na pasta onde está o aplicativo. Mas como está no path do sistema operacional, ele sai pesquisando em todos esses caminhos, entendeu? Até achar o aplicativo. Ele sabe que ele tem que vir nessa pasta Platform Tools, nessa pasta Tools, tá? Para ele poder achar o aplicativo. Tudo bem, pessoal? E esse Android Home seria o quê? Seria o caminho da configuração do Android. Esse Platform Tools seria uma subpasta, assim como o Tools também. Tá? Beleza. E aqui a gente termina essa parte de ambientação das nossas aplicações. Bom, aí a gente partiria agora para o nosso projeto, para a criação já do nosso primeiro projeto. Só que a gente não vai fazer essa criação desse projeto hoje. Por quê? Eu vou parar aqui a nossa gravação, que foi essa parte conceitual, para a gente continuar esse nosso papo, tá bom? Deixa eu só parar aqui, porque essa parte conceitual eu já expliquei. Não vou estender o vídeo aqui, né? Para esse nosso bate-papo que a gente vai ter agora, tá bom? Então, deixa eu parar aqui a nossa gravação. Parando por aqui.